Hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Marcos capítulo 4. Versículo 35 em diante diz assim. Marcos 4, 35 em diante diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre os travesseiros. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Meus amados irmãos, quando olho para um texto como esse, eu acho ele é muito interessante, extremamente interessante. Eu sei que é um texto bastante conhecido por todos os amados irmãos. Sei que o que não falta de pregação sobre um texto como esse é algo assim irrefutável. Você pode abrir em qualquer canal do querido YouTube, você tem alguém falando sobre esse texto ou os textos paralelos, não é? Porque temos esta mesma imagem do que está aqui nos outros textos da palavra de Deus. E eu creio que, pelo fato de, até nas escolas bíblicas dominical, de crianças, um dos quadros que se pinta quando tem 2, 3 aninhos, que não dá para ensinar muita coisa, mas eles querem fazer atividades, então, pelo menos se pinta alguma coisa, um dos primeiros quadros a pintar é Jesus acalmando a tempestade. Mas isso, certeza absoluta. Então, nós estamos esta noite diante de um texto muito conhecido, de entendimento muito claro e direto. E o que me chama a atenção nesse texto é exatamente os 2 últimos versículos que aqui estão. Ou seja, o versículo 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Interessante, que pergunta é essa, né? Porque Jesus, ele ao mesmo tempo faz uma pergunta dessa, que é também um açoite teológico, né? Um tapa na cara dos discípulos, porque alguém em condições normais de tempo e espaço, com as faculdades mentais normais, não teria uma expressão como essa. Afinal de contas,
não se aquieta a tempestade, muito menos mares, quando se quer. É um fenômeno absolutamente sobre o quê? Natural. Não é todo dia que se entra numa embarcação e se pega um mar revoltoso e se diz para ele, olha, aquieta-te, vento, para, e tudo acontece. E aí eu paro e penso assim, o que deu em Cristo de simplesmente olhar para os discípulos e dizer, por que vocês são tímidos? Porque vocês ainda não têm fé. Como se os repreendendo, por simplesmente aquela tempestade continuar, quando aparentemente, numa palavra como essa, Cristo estaria dizendo, já era para ter passado há muito tempo. Vocês são muito tímidos, e eu não estou entendendo porque vocês ainda não têm o quê? Não têm fé. É interessante, né? E o segundo versículo que me chama a atenção é o 41. É a pergunta que eles fazem. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí eu paro e penso, né? Agora sou eu que literalmente refletindo nesta pergunta, eu pessoalmente fico um tanto espantado. Porque, ao que me parece, com os milagres anteriores de Cristo, se você pegar uma sequência de milagres até ele chegar aqui, irmãos, dizer para uma tempestade quieta, para o mar para ele, que já tinha feito o que já tinha feito diante dos discípulos. É muito interessante. O versículo 40 e o versículo 41 são deveras muito interessantes. E nós vamos concentrar toda a nossa atenção exatamente nesses dois últimos versículos de Mateus capítulo 4. Então, com muita calma, vamos esta noite refletir sobre o que significa o versículo 40 e o versículo 41. O 40 e o 41, eles obviamente estão em todo um contexto, que é um contexto muito interessante. Jesus, ele determina aos seus discípulos, vamos entrar no barco, vamos atravessar até o outro lado. E me chama muita atenção o fato de simplesmente eles obedecerem à ordem de Cristo, e Cristo extremamente extenuado e cansado, deitar e dormir. Aqui mais um dos textos que provam a humanidade completa de Cristo. Sim, Cristo era homem, como eu e você. Era Deus, sim, mas era homem. É um dos maiores mistérios da palavra de Deus, exatamente isso. E aí, como homem, ele pôde levar sobre si os nossos pecados e sofrer, obviamente, toda a punição de Deus, sendo o homem perfeito, punido por Deus, e aí se tornando sacrifício eterno pelos nossos pecados. E um texto como esse demonstra a humanidade de Cristo. Ele está cansado, ele está extenuado, ele está arrebentado. E aí ele deita e ele dorme. E o sono é tão profundo que uma grande tempestade ali no mar da Galileia se inicia e ele não sente os efeitos da tempestade. O barco está quase indo a pique, está cheio de água. Os discípulos então acordam
e acordam revoltados, dizendo: vem cá, nós estamos para perecer e você não se importa com a gente. Quanta coisa aqui, né, o Senhor tem a falar ao nosso coração, né? Quantas lições um texto como esse nos traz, né? Eu me lembro que na última pregação que trabalhei com esse texto, eu não cheguei ao versículo 40 e ao 41. Eu pude ir só até o 39, foi um domingo. Mas eu me lembro perfeitamente que eu asseverei 2 grandes fatos com os irmãos. Primeiro, que não é o fato de Cristo estar no barco que nos livra de tempestades. Tá? Cristo está no barco. Cristo está junto com discípulos. E eles estão passando por uma das maiores tempestades da vida deles. Então, quem não quer o cristianismo puro e genuíno, então que não siga o Cristo da Bíblia, né? Tem um cristianismo estranho por aí sendo propalado, divulgado, de que quando Cristo está conosco, vai tudo muito bem, nada de errado, nada de confrontos, nada de problemas. Um texto como esse me mostra Cristo dentro do barco e a tempestade comendo solto, né? Comendo solto. O problema se avolumando. E sabe, irmãos, é importante entender isso, porque a presença de Cristo no barco não evita a tempestade. Cristo esteve com 3 grandes judeus num local chamado, terrivelmente preparado ali na Babilônia, né? Jesus, a memória, né? Sadraque, Mesaque, Abidenego, a fornalha de fogo. Interessante que os 3 caminhavam pela fornalha, e Cristo com eles. Então não é o fato de ter o 4º homem que vai te tirar da fornalha, muito menos o fato de ter Cristo que te tira do barco que está indo quase a pique de uma tempestade. E eu me lembro ter trabalhado direitinho com esse ponto. Só estou recordando. Um segundo ponto que trabalhei foi o fato de que, no momento das maiores dificuldades, as nossas grandes habilidades não valem absolutamente nada. É interessante como Deus, Ele usa nossas habilidades para que possamos vencer os problemas do dia a dia. Mas há momentos na vida que, não obstante as nossas habilidades, e o problema ter relação com nossas habilidades, nós somos um nada diante do problema. Eu me lembro ter dito isso da última vez que conversamos sobre esse texto. Irmãos, pare e pense. Quem estava naquele barco? No mínimo, 4 grandes pescadores. Pedro, Tiago, João, André. No mínimo 4 grandes pescadores. Donos de barcos de pesca. Não eram pescadores meninos, eram homens, e que, meu amigo, na hora H, que se precisou muito mais das habilidades deles, eles não sabiam o que fazer. A gente não pode esperar de Mateus que faça alguma coisa nessa tempestade. Você pode esperar? Mateus é coletor de impostos. Mateus estava morrendo de medo. Levi, Simão, Zelote, pode esperar alguma coisa dele? Não, Simão era Zelote, amém. Né? Você não tem o que esperar de simplesmente 8, mas de 4 tinha o que esperar. De 4 tinha. Porque eram pescadores.
Mas no momento da grande dificuldade, as habilidades que eles tinham para controlar barcos e fazer barcos andarem sem afundar, ir a pique, todas as habilidades deles foram um nada. Isso significa que às vezes a gente entra em dificuldades e problemas seríssimos, mesmo Jesus estando conosco. E às vezes os problemas são tão maiores que que fomos forjados para resolver aquilo, não temos poder nenhum e habilidade nenhuma naquela situação única que se apresenta diante de nós. E daí, Jesus se apresenta e resolve toda a questão. E o que eu quero trabalhar com você não é a parte anterior do texto, é a parte posterior, é o versículo 40, principalmente o 41. O 40 diz, depois que Jesus disse, olha, acalma-te para o mar, e emudece para o vento, e tudo se fez grande bonança. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, não estou entendendo, por que vocês ainda são tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? Era de se esperar uma asseveração dessa de Cristo? Ou será que Cristo já tinha dado a eles experiências anteriores que os habilitaria a enfrentar aquele momento? Porque raciocine comigo, a pergunta tem sentido. Se você, enquanto mestre de todos eles, já não tivesse os treinado e habilitado para enfrentar situações, talvez como aquelas ou piores? E é simples entender isso. Vou fazer um paralelo tranquilo nos dias de hoje. Vamos lá. Você pode olhar para o teu filho, que simplesmente tem 3, 4 aninhos, cortou o pão e cortou a mão, e pode dizer para ele, mas meu filho, como é que você deixou isso acontecer? Lógico que não. Você não tem autoridade nenhuma para fazer isso. É por isso que pais e mães não deixam crianças brincarem com o quê? Com instrumento pérfuro cortante. Nem para cortar pão. Mas não é verdade? Porque não, o indivíduo corta e sai cortando tudo. Agora presta atenção. Se seu filho já tem 25 anos de idade e faz comida todo dia, e aí ele me arranca o dedo, qual é a pergunta que você fica pensando na cabeça? Meu filho, como é que você conseguiu fazer isso? 25 anos, faz comida todo dia, entende o que está fazendo, deu bobeira, né, menino? É o mesmo que está aqui. Jesus nunca repreenderia alguém por um erro que ele não tivesse habilitado o indivíduo. Porque Jesus chega para fariseus, saduceus e diz assim, vocês estão errando por 2 coisas, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque ele pôde jogar isso na cara deles, porque eram homens que liam as Escrituras. E a primeira questão que eu coloco aqui para os irmãos é, quando Jesus diz assim, por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus está pegando todo o passado dele com os discípulos e está dizendo, espera aí, eu não já fiz isso, isso, isso e isso.
vocês já não, inclusive em meu nome, não fizeram isso, 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 isso? Como é que não tem fé? Como é que está com medo de tempestade? E de barco se acabar? Como é que ainda é tímido? E aí, não hoje, porque não preparei para hoje o versículo 40, mas eu convido os irmãos a fazerem um estudo profundo do versículo 40 e verificarem todos os fatos que ocorreram anteriormente a este grande milagre, que fariam com que Jesus, aí sim, repreendesse de forma veemente os discípulos. Veemente. E os irmãos ficarão assustados do quanto o Senhor já tinha feito. E que história é essa deles estarem morrendo de medo num momento como esse? E do fato de Jesus ter, sim, a possibilidade de cobrar deles fé. E uma das maiores provas que te trago é o texto que Lutero trabalhou domingo. Você lembra o menino que era jogado na água, no fogo? Se lembra? Se lembra que o texto, Jesus olha para o Pai, depois de descer do monte da transfiguração, Jesus olha para o Pai, e o Pai diz: olha, falei com teus discípulos e eles não conseguiram. Jesus repreendeu o Pai? Pode olhar o texto. O texto diz que Jesus repreendeu o Pai? O texto diz que o Pai olha para Cristo e diz assim: ajuda na minha o quê? Incredulidade. E Jesus não o repreende como repreende os discípulos. Jesus cura o menino, expulsa o demônio, e ali era uma enfermidade espiritual. Ele expulsa aquele espírito, retira o demônio, e aí aquele menino volta à vida. Então olha que interessante, veja que Jesus ajuda aquele pai na incredulidade. E aqui Jesus olha para os discípulos: mas peraí, como é que vocês ainda não têm fé? E aí eu paro e penso, irmãos, 2022 será mais um ano de desafios. O que a gente vai ouvir de Cristo? Será que nós vamos ouvir do Senhor: como é que vocês ainda são tímidos? Como é que vocês ainda não têm fé? O que está acontecendo? Eia, força! Eu não já provei que estive com vocês em 2020 e 2021, será que não estarei em 2022? E é muito lindo, e eu convido os irmãos a fazerem o antecedente histórico do versículo 40. Verem todos os milagres e palavras que Jesus já tinha ensinado antes de Marcos 4:40. E aí você vai ver que Jesus teve motivos sim de repreender os seus o quê? Discípulos. Só que isso fica para um outro estudo. E agora nós vamos para onde eu desejo trabalhar com os irmãos essa noite, que é o versículo 41, que diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este
que até o vento e o mar, o quê? Lhe obedecem. Aí agora, obviamente, quem fica pensativo sou eu, irmãos. Como é que os discípulos fazem uma pergunta como essa? Meu Deus do céu, como é que eles têm o despautério, a loucura de simplesmente olhar e dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que uma pergunta como essa não poderia ser feita? Por que uma pergunta como essa não poderia ser feita pelos discípulos? Porque eles eram judeus. E eles tinham o dever de conhecer a palavra de Deus. E eu vou provar para os irmãos que Jesus, à medida que faz estes grandes milagres, Ele os faz para que Ele fosse reconhecido como foi lá na frente por todos os discípulos e com a voz de Pedro, como unigênito Filho de Deus, como Messias. Só que isso acontece só em Mateus capítulo 16, muito tempo depois de Marcos 4. Olha que interessante. Olha o perigo de não se gravar a palavra de Deus no coração. Nós corremos o perigo de ver atos que são de Deus e ainda perguntar quem é que está praticando cada um desses atos. Isso não é pergunta para discípulo fazer. Isso aqui não é indagação para que estes homens que conheciam a palavra de Deus fizessem. É sério, pastor? É sério. Abra comigo, por gentileza, Salmos 89, versículo 9. Salmo 89. Vamos começar do versículo 1. Cantarei, Salmo 89, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido, e jurei Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembléia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembléia dos santos e terrível entre todos os que o rodeiam. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, como a tua fidelidade ao redor de ti. Olha o versículo 9, dominas a fúria do mar, quando as ondas se levantam, tu as acalma. Pastor, eu não estou acreditando que você está falando o que está falando. Espera aí. Você está me mostrando um texto isolado, de um salmo, que eu nem sabia que existia, um versículo isolado, e você está querendo bater nos discípulos e apóstolos,
porque não se lembraram desse versículo aqui. O salmo, tudo bem, está falando de Deus, ótimo. Está cantando a Ele, ótimo. Está celebrando a Ele, ótimo. E o salmo lá no versículo 9 diz que somente Deus domina sobre a fúria do mar. E que quando as ondas se levantam, Ele as acalma. Mas espera aí, eles tinham que se lembrar disso? Eles tinham que se lembrar disso. Está maluco? E eles tinham que, naquele momento, daquele deflagrar, de toda aquela tempestade terrível no mar da Galileia, lembrando-se disso, olhar para ele e dizer, é Deus. É Deus, porque somente ele fala isso, é Deus. Sim, eu digo que sim. Que é isso, pastor? Eu estou 2020 anos depois, vejo a história sob outro ângulo. Eu nem sabia do Salmo 89. Irmãos, você sabe quem é o judeu do primeiro século? Você tem noção da capacidade de armazenamento de fatos desses homens? Você sabia que para você provar no primeiro século que você é Gedeon Dias Ramos Júnior, não bastava dizer o nome e o sobrenome, você tinha que dizer toda a sua árvore genealógica. Filho de Gedeon, neto de José Ramos, bisneto de aí já me falta. Porque hoje eu tenho smartphone, hoje eu posso puxar toda a minha ascendência em 2 segundos. Mas na época deles, inclusive quando voltaram do cativeiro babilônico, para provar que eram donos de determinadas terras, donos entre aspas, porque a terra era de Deus, e para provar que poderiam exercer o sacerdócio, ai daquele que não soubesse sua árvore genealógica toda. Tu acha que esses homens tinham problema em gravar dados? E mais ainda, você sabe o que é salmos? É cântico. É cântico. Era palavra cantada, era teologia musicalizada. Olha como é simples. Olha a estratégia de Deus. Para quem não sabe, o livro de Salmos é a Bíblia em miniatura cantada, para que ninguém se perca. Sabia disso? Era o inário deles, era a harpa cristã deles. Era o cantor cristão deles. E os grandes expoentes da palavra de Deus, ao ler Salmos, dividem inclusive em 5 grandes livros. E fazem referência ao Velho Testamento e todo o Novo Testamento. É incrível. Eles cantavam isso aqui. Isso aqui tinha que vir no ouvido deles rapidamente. Não, pastor, o argumento está meio furado. Meio furado? Você se lembra que João Batista mandou pelos discípulos perguntar se Cristo era Cristo mesmo? Ou não se lembra? Você se recorda? Ótimo. Qual foi a resposta que Cristo deu? Diga a ele que os cegos veem, os paralíticos andam. É anunciado o ano aceitável do Senhor.
A resposta de Cristo foi Isaías 55. Quando João Batista ouviu a resposta, ele se cala. Ele entende que o momento dele passa. E ele entende que chegou a hora dele. E ele tem uma morte cruel aos olhos humanos, mas espiritualmente digna. Eu creio que João Batista entendeu o recado de Cristo. Bastava citar o Velho Testamento judeu, na hora, vinha a palavra de Deus na cabeça dele. Judeu não tinha a mente que nós temos hoje, não. Era muito maior, muito mais utilizada. Principalmente porque muitos não sabiam ler, então ouviam, gravavam. Olha que interessante. Eu me lembro perfeitamente, eu sou da época em que smartphone não existia. Eu sou do século passado, acredita? Bem conservado, né? Irmãos, eu sou da época em que se gravava telefone na cabeça. Eu tenho até hoje o telefone do meu sogro. Por quê? Porque era onde eu entrava em contato com a minha futura esposa. Entendeu? 3384-3360. Até hoje é o número dele. Pergunte o número da minha casa fixa, se eu tenho. Eu não tenho. Sabe por que eu não sei? Porque eu tenho um celular hoje. Eu não sei até que ponto a tecnologia está nos emburrecendo. A gente está usando muito pouco a memória. Mas na época deles, não tinha tecnologia. Era na cabeça. Era na cabeça. Então a maior prova que eu te dou é exatamente isso. Tinham que ter se lembrado do Salmo 89, versículo 9. E não tinham que perguntar, quem é este? Já tinham que olhar e dizer, meu Deus, o Salmo. A gente canta direto. Só Deus consegue acalmar tempestades. Abra comigo o Salmo 107. 107. Olha que lindo o Salmo 107. O Salmo 107 é um dos salmos que eles mais cantavam em Israel. Ele não era o 212 nosso, tá bom? Porque o 212 deles era o Salmo 100 e o Salmo 150, tá? Era o 212. Era o Salmo 1, o 100 e o 150. Era o 212 deles. Mas o Salmo 107 seria como o nosso 340. É só falar 340. Quer ver como você sabe? Eis que surge um povo forte, revestido de poder. A outra estrofe, vamos lá? Que não teme nem a morte, nem a ele, e verá. Quanto mais o coro, um dos tais. Mas não é. Então, o 107 é o equivalente deles ao nosso hino 340. Aí é que não dá para perdoar os discípulos mesmo, irmãos. Porque, gente, lê comigo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele, o quê?
e a sua misericórdia dura para quê? E aí vem os motivos de render graça. Vem, versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 29. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Gente, não tem como. Desde menino, o judeuzinho, cantando isso, ele olha para o pai dele e diz: pai, Deus acalma a onda? Tudo bem que o judeu do interiorzão mesmo, aquele que passava necessidade, ele dizia assim: pai, o que é onda? Né? Porque, coitado, ele estava num local onde não tinha água. Agora, como 80% da população vivia ali, do lado de rios, e é uma razão simples, porque vivia do lado de rio, gente. Porque é dali que tinha comida, tinha agricultura. Está compreendendo? Tinha possibilidade de viver, isso é óbvio. Aí sabia o que era onda, pelo menos do mar da Galileia, sabia, porque era um mar que normalmente tinha muitas ondas. O Rio Jordão, ondas pequenininhas, mas sabia. E no imaginário de uma criança, irmãos, isso é simples. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. É simples. Eles perguntam para a gente: mãe, é mesmo? Pai, é mesmo? Eu duvido que criança não chegasse e indagasse: vem cá, mas tem onda? E Deus para a onda? Eles tinham que se lembrar que quem para ondas é o Senhor. Quem diminui ondas é o Senhor. E aí é incrível, porque se você voltar lá no texto de Marcos, capítulo 4, aí há uma dúvida muito grande sobre a interpretação. Vamos lá rapidamente, Marcos 4. Há uma dúvida muito grande sobre a repreensão de Cristo. A repreensão de Cristo, no versículo 40, ela tem razão de ser com quê? Com o fato deles não dominarem a situação, porque Cristo já tinha dado a eles capacidade de dominar a situação, ou com o fato de eles se esquecerem de quem estava lá, que já tinha provado que era Deus entre eles. Você me compreende? Então Jesus olha e diz: vem cá, porque está sem fé. Está sem fé por quê? Eu não já dei poder para vocês fazer isso, e daí o estudo que eu pedi para você fazer, quais são os enredos históricos anteriores a esse? Ou então Jesus repreende: está sem fé por quê? Porque não está confiando em mim? O que é? E aí faz muito sentido também essa segunda interpretação, porque eles irritam Jesus. Eles dizem: espera aí, você não se importa que pereçamos? É como se Jesus dissesse: espera aí, mas eu já fiz o mais, que quer fazer o menos? Está me irritando por quê? Está me estranhando? Pode ser tanto uma coisa como outra, mas eu, na minha concepção, eu acho muito estranho esses discípulos simplesmente não reconhecerem que Deus estava no meio deles.
me ajude. Impedia. Olha, a sua interpretação, ela está muito eivada das leituras bíblicas dessa semana, não é? Eu estou sentindo que a culpa dessa conclusão é do Mateus, sem nenhum problema. Mas vale, é lógico que vale. O estresse estava elevadíssimo. Agora, por que Jesus desce o sarrafo, né? E aí, irmãos, eu quero concluir o estudo dessa noite avisando algo a todos os irmãos, que é fundamental. E a palavra do Senhor, ela não foi escrita por vontade humana. Impossível isso aqui ter saído por vontade humana. Quando você pega, por exemplo, João capítulo 1, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João não tinha condições de saber disso. Só quem pode ter revelado a João isso, for o próprio Cristo, e o Espírito Santo o lembrara para que ele pudesse escrever, como Cristo disse que o Espírito viria e lembraria de todas as coisas. Então você está diante de um livro que é para a vida. Josué, coloque aqueles 5 slides. Segunda-feira a gente leu Gênesis 1, 2 e 3. Terça, a gente leu Gênesis 4, 5 e 6. Quarta, a gente leu Gênesis 7, 8 e 9. Eu estou perdido, quarta, quinta. Dia 1 foi domingo. E hoje não, ontem, 10, 11 e 12. E hoje, dia 5, nós estamos lendo 13, 14, 15 e 16. Pode voltar para mim. Será que a gente está lendo assim, lê por ler? Ou será que Deus está falando alguma coisa no nosso coração que Ele quer que a gente grave? Porque talvez lá na frente Ele vai se manifestar de alguma forma e você vai lembrar da palavra de Deus e vai dizer, opa, aqui é uma manifestação de Deus. Aqui não é qualquer coisa, aqui é manifestação de Deus, está de acordo com a palavra dEle. Será que a angústia de João Batista era menor do que a angústia daqueles que estavam no barco? Porque Jesus cita um texto e ele entende. Aqui Jesus repreende. Mas ele pode repreender, porque na sua palavra já vinha dito. E eu peguei só 2 textos, eu poderia pegar 50 textos. E mostrar para os irmãos, já vinha dito que só Deus controla a natureza. Só mais um texto, à guisa de exemplo, Salmos 65, e a maioria deles estão nos Salmos. Incrível o poder dos Salmos. Salmo 65, que começa: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos perdoa. Bem-aventurado aquele a quem escolhes
e aproxima de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, teu santo templo. Como tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança em todos os confins da terra. Que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto de todas as gentes. É muito texto dizendo que é Ele que controla os mares. Não havia motivo de discípulos perguntarem: quem é este? Mas sabe por que a gente pergunta? Porque a gente não lê. Sabe por que a gente pergunta? Porque lendo, lê com pressa. Sabe por que a gente pergunta? Porque mesmo lendo e lendo com pressa, obviamente não guarda. E em Apocalipse, eu quero terminar dizendo aos irmãos: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que escuta, e aquele que o quê? Guarda. Escute, você que não começou a leitura bíblica diária anual, nós vamos ler a Bíblia pelo 2º ano seguido como igreja. Você não pode estar fora. Não, você não pode estar fora. Mas pastor, já está no capítulo 15. Sim. Mas se você pegar agora, depois desse culto, dá para ler até 15 de Gênesis. E amanhã, de capítulo em capítulo, de pouquinho em pouquinho, 3 em 3 capítulos, às vezes 2, às vezes 1, a gente vai gravando o que o Espírito Santo nos chama a atenção. E de ano em ano a gente grava muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, porque quando literalmente as manifestações de Deus ocorrem no dia a dia, a gente não terá mais que perguntar: quem é este? Pergunte. Também recebe, né? Ah, muito bom, Éder. Também no Facebook. Também no Facebook. Amados, talvez por isso Cristo te tenha dito: errais por não conhecer as Escrituras. Vamos nos dedicar esse ano às Escrituras e ao poder de Deus. Senhor, aqui está a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo discernimento que nós temos dos Teus caminhos. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pelos irmãos que vieram hoje, Senhor, à Tua casa. Obrigado por aqueles, Senhor, que não puderam vir por algum motivo e estão em casa, Deus, assistindo nesse momento. Senhor, anima-nos cada vez mais para a leitura da Tua palavra, para o discernir da Tua vontade, para o crescimento espiritual. Ó Deus, toma-nos em Tuas mãos e abençoa-nos com toda sorte de bênçãos. Ó Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Ó Deus, amém e amém. Glória a Deus.